8h14, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. Hoje no programa conversamos com o Dr. Carlos Alexandre de Azevedo Campos, que é advogado tributarista e ex-assessor do STF. Aliás, doutor Alexandre, justamente sobre esse assunto que a gente começa esse bloco. O que está aqui se percebendo hoje é uma cautela, uma precaução muito grande com relação a essa, vamos dizer, essa trégua do governo Bolsonaro à instituição STF, que o senhor conhece, né, muito bem pela prática, já esteve lá dentro, sabe como que as coisas andam por lá. E aí eu pergunto ao senhor no olhar técnico, né, de dentro para fora, porque a gente tem visto muito essa questão do ataque político, principalmente ao Barroso. Teve época, né, de ataque diretamente ao Alexandre também, com a questão de chama de perseguidor do direito de expressão. Agora o voto que foi sepultado finalmente, conforme o Barroso disse ontem, né, o voto impresso, essa coisa toda, e esse anteparo do STF é natural, é normal. Qualquer pessoa que sofre esses ataques toda uma hora, ele vem à trégua, ele fica preparado. Como é que o senhor vê toda essa relação? Como é que o senhor vê todo esse desgaste? É desnecessário? O país perde com isso? Como é que funciona isso aos olhos do STF? Assim, sem sombra de dúvida que qualquer conflito institucional, ele é ruim, né? O conflito de presidente com o Congresso, ele tem que se dar no campo de projetos de lei aprovados ou não, debate político, campo de presidente da República versus ministro Supremo, tem uma decisão ruim, recorre, vamos ver o que o Pleno vai dizer. São 11, né, não necessariamente irá prevalecer a decisão de um ministro. O que se viu recentemente foi, em vez desses canais normais, né, o presidente passará a atacar, né, principalmente incitando os apoiadores deles a atacar o Supremo e os ministros responderem à altura, digamos assim. Há uma história de bastidores no Supremo, que eu acho que é verídica, de que houve uma atuação muito forte do Fux com a polícia do Distrito Federal, com a Polícia Civil do Distrito Federal, e também com parte do Exército, que desmobilizou uma invasão ao prédio do Supremo na véspera do 7 de setembro. Não estou dizendo nem no 7 de setembro, na véspera mesmo, seria de noite, o prédio seria tomado, isso é uma história que se conta, mas que, digamos que a força do Estado de Direito, o que eu quero dizer da força do Estado de Direito? O poder de um presidente do Supremo sobre a polícia, sobre o governador. Parece que o governador ele não estava no Distrito Federal, então quem atuou foi o vice, né, e o vice tomou a frente em defesa do Supremo, e eles conseguiram desmobilizar uma invasão física que ocorreria ao prédio do Supremo. E naquele momento ali parece que se perdeu muita força o movimento de 7 de setembro contra o Supremo. Eu acho que hoje, de forma acertada, né, o presidente Bolsonaro tem buscado outros canais, né, do que está se falando de trégua. Pelo menos, se não reduziu a zero, reduziu a digamos, a um volume, né, insignificante de reclamações, ataques. Na verdade, eu acho que o presidente tem todo o direito de criticar, tem todo o direito de dizer que uma decisão ela é errada, tem todo o direito de ir contra a postura do Supremo. Eu acho que, pelo contrário, acho que ele tem o dever de fazer isso perante o eleitorado dele e perante o que ele acredita ser a interpretação correta da Constituição. Ele não pode incitar destituição, incitar fechamento, né, de instituições. É isso que ele não pode, e alguns discursos levaram a isso, mas eu acho que ele, pelo menos por enquanto, abandonou esse discurso. E qual é o reflexo disso no Supremo?
Nós estamos falando do Supremo preparado. Eu acho que o Supremo está verdadeiramente acreditando nessa trégua e que ela vai ser permanente. Por quê? O Supremo já se dividiu de novo. Tá? Durante o pior momento de conflito com Bolsonaro, houve uma união entre os 11 ministros absolutamente incomum nos últimos anos. Eu acho que a última vez que o Supremo se fechou numa união, digamos, dessa, foi antes dos anos 2000 ou antes da aposentadoria do Moreira Alves e da entrada de novos ministros pelas indicações do Lula. Que a indicação do Lula fragmentou muito, do ponto de vista político e ideológico, o Supremo Tribunal Federal. Né? Isso é um motivo para bater palma para o Lula, sob a perspectiva, porque as indicações dele foram realmente isentas. Ele indicou desde um católico fervoroso como Menezes de Direito, até digamos, um universitário rebelde como Ares Brito, passando por um juiz linha dura do MP como Joaquim Barbosa. Então o Supremo virou muito fragmentado após o Lula, né? E isso se reflete nos conflitos internos do Supremo, que haviam, cessado durante esse período e se fecharam numa união danada. Nas últimas sessões, principalmente em matéria penal, você já vê novamente a divisão de blocos no Supremo, Gilmar, Lewandowski, o Toffoli da ala garantista de um lado, batendo boca e discutindo com Fux, com Barroso e com Fachin, lavagistas, digamos assim, de outro, com os mais neutros no meio. Os embates da corte já voltaram. Então, quando os membros da corte internamente desfazem aquele fechamento, aquela união, para voltarem a seus conflitos internos próprios, é que eles estão, digamos, com as armas ou com os escudos mais baixados em relação, digamos, a ameaças externas. Eu acho que é assim que deve ser. Eu acho que o presidente Bolsonaro faz o certo ao buscar vencer as suas disputas no Congresso. É lá que ele tem que vencer as suas disputas. É lá que ele tinha que ter vencido o chamado voto impresso, não auditável, que o voto que a gente tem hoje, ele é auditável. Tem que ficar muito claro, ele é auditável, ele é plenamente auditável. Ele só não é impresso. A pessoa só não sai da cabine com o voto impresso para ser cobrado pelo seu patrão ou pelo seu miliciano ou algo parecido. Mas o voto é auditável. Está ali para quem quiser conferir. Mas assim, eu também não acho que seria inconstitucional o voto impresso. Seria um passo para trás. Mas eu não acredito em inconstitucionalidade do voto impresso. É uma opção do legislador. E simplesmente o Congresso disse não. Acho que a coisa deveria ter sido dirigida mais ao Congresso do que ao Supremo. Claro que o Barroso fez propaganda, falou, vocês podem até votar o voto impresso. Mas o que a gente tem aqui é seguro. Acho que isso realmente foi o maior motivo de desgaste. Acho que mais ainda do que as apreensões, do que as prisões, né? Você vê que nem a filha do Roberto Jefferson está levando o Roberto Jefferson a sério. Chegou e disse, meu pai tem um problema de cabeça sério. Entendeu? E eu acho que não precisa ser muito atento para olhar os vídeos dele e dizer, esse cara está com um problema sério de cabeça realmente. Né? Eu não acho que o que aborreceu o governo, a presidência, foi muito essa questão do outro que está foragido no México. Eles são efeitos colaterais de uma disputa que existe ali, de uma linha de frente ideológica. Eu costumo dizer que o bolsonarismo é mais forte que o Bolsonaro. Né? E existe um bolsonarismo hoje, né? Que é até maior que o Bolsonaro. E existem os grupos extremos desse bolsonarismo, como Roberto Jefferson, né? Agora, acho que o grande impacto foi realmente essa questão do voto impresso, né, como voto auditável. Acho que foi a grande derrota, né, e que eu acho que isso está superado. Penso eu que está superado. O Barroso falou ontem que esse defunto não levanta mais. Eu acho também que não. Né? Não há nem tempo eleitoral para isso mais. Né? E eu acho que, como é o grande motivo de atrito, eu acho que existe uma tendência a um pouco mais de paz entre presidente e Supremo, com o Supremo voltando à sua velha divisão, são os velhos problemas internos de um Supremo muito fragmentado, né, menos homogêneo. É preciso entender historicamente o Supremo.
O Supremo se tornou uma corte homogênea durante a ditadura militar, né? Quando você tem um partido só indicando o ministro supremo, você cria uma homogeneidade se esse partido não tiver a fim de criar uma diversidade. Diferentemente do que aconteceu em muitos países que saíram de um regime autocrático para um regime democrático, né, muitos desses que acabaram com uma ditadura destituíram seus ministros indicados pela ditadura e indicaram novos ministros pelo regime democrático. Isso foi comum de acontecer. No Brasil não foi feito isso. Como a nossa transição foi lenta, gradual, a nossa transição, gente, ela foi liderada e conduzida pelos donos do poder à época, pelo próprio regime militar. Foi na velocidade que eles quiseram, na forma que eles quiseram, né? Então ela foi uma transição lenta, gradual e pacífica, em alguma medida pacífica, né? Comparada a outros movimentos. E aí não houve uma preocupação muito séria em destituir os ministros indicados pelo regime. Então o Supremo pós-redemocratização e pós-Constituição de 88 era um Supremo, do ponto de vista orgânico, composto pelos mesmos ministros do regime militar, que faziam de o Supremo uma corte discreta, que evitava interferência na política e era homogênea. Na medida em que Sarney foi indicando ministros, por exemplo, como Sepúlveda Pertence, que batia de frente com Moreira Alves, Sepúlveda Pertence foi perseguido pela ditadura, né? Então, como Sepúlveda Pertence, como o ministro Marco Aurélio, como o ministro Celso de Mello, a corte foi se tornando menos homogênea, e aí isso se escancarou com Lula, né, com as indicações. Primeiro que houve a aposentadoria de Moreira Alves, de Sidney Sanches, né, aqueles ministros discretos do regime militar. E aí foram indicados ministros nada discretos e de pensamentos bem antagônicos. E aí a nossa Suprema Corte, sem essa homogeneidade, é esse caldeirão, né? Costuma-se dizer, né, que são 11 ilhas, né? 11 ilhas, quando isso foi dito pela primeira vez, por um próprio ministro do Supremo, se quis dizer, foi o Sepúlveda Pertence que disse isso, ele quis dizer o seguinte: nós somos 11 ilhas no sentido de que nós não nos comunicamos na nossa intimidade social, a gente não frequenta a casa do outro, a gente não faz festa junto, nós não somos amigos, nós somos 11 ilhas. Mas a ideia hoje de 11 ilhas é de 11 ministros independentes, decidindo de forma independente, né, que é uma prática, para mim, ruim do Supremo, que é essa prática monocrática excessiva, sem sombra de dúvida nenhuma. Ela é bastante ruim para o tribunal, porque a fonte de legitimidade do tribunal é o tribunal parecer para a população que ela decide com a Constituição debaixo do braço, conforme lei, conforme Constituição. E muitas vezes essas decisões monocráticas parecem muito mais um interesse ou um pensamento individual daquele ministro. Ou seja, ele julgando conforme seu interesse pessoal e não em relação ao direito. Mas acredito realmente que o Supremo está voltando ao módulo conflito interno e menos preocupado com os conflitos externos, que eu acho que é um módulo muito melhor. A explicação foi didática. Essa história, por exemplo, da mobilização pré-incêndio de hashtag eu não conhecia, eu não sabia dessa história. É bom saber. Didática, o apanhado que você fez. Você conhece muito, esteve lá, conhece muito bem, né? Mas agora você falou algumas coisas aí que eu vou até usar como ponto para chegar a minha pergunta para falar do tema seguinte do bloco, na correlação que está feita desde da pré-pauta. Você falou que o Lula diversificou e tal, mas embora você mesmo tenha dito que o processo de diversificação se deu mesmo porque outros presidentes de cara, Sarney, depois Collor, Marco Aurélio, quem você assessorou, até primo do Collor, depois Fernando Henrique, depois Lula. Você falou que Lula foi muito diverso. Lula foi muito diverso, mas botou também o seu ex-advogado, né, Dias Toffoli, né, para garantir lá. E Toffoli, enfim, você classificou Toffoli, Gilmar e Lewandowski como garantistas, é um adjetivo generoso. Embora seja correto em termos de linha de atuação jurídica, né? Mas também não chamaria os opositores lavajatistas. Eu acho que aí
é mais a tendência, quer implantar uma tendência anglo-saxana no nosso direito, né? Mais não diria punitivista, mas mais célere, pelo menos, né? Menos burocrática. Agora, usando aí esse paralelo do Lula e tal, quer dizer, Bolsonaro você deu aí, né, como é que ele teve que ser contido, tanto pela lei, institucionalmente, até o presidente Supremo, vem cá, Polícia Civil, vem cá, vamos desmobilizar, né? Vamos, enfim. E você tem isso muito criticado no Brasil e no mundo. E aí você vai nas passeatas contra isso, que se critica, no sábado agora, e você não tem contenção nenhuma, pelo contrário. As cenas que nós assistimos, volto a repetir que vaiar Ciro, vaiar qualquer um, é parte da democracia, né? A melhor maneira de responder isso como o Zico quando foi falado pelo Fluminense. Entregou no Fluminense, calou a boca do Fluminense, né? Então, agora, partir para agressão física, né? Como é que fica isso? Sobretudo, né? Você acusa o outro de autocrático, acusa o outro de fascista, e você adota o que caracteriza historicamente o fascismo, que é o uso da violência política, o uso da violência como arma política. Como é que você vê isso? Na realidade, essas agressões, apenas só para que eu não estava tão por dentro disso, eu não li tanto sobre isso, as agressões foram da CUT, mas com o PT junto, né? CUT e PT. PT, então. Acho que a gente precisa lembrar... Não dá para dizer que foram CUT e PT. Pessoas trajadas de CUT e PT. Não podemos ser levianos aqui, dizer que a instituição CUT... Mas não é novidade, né? Mas partindo do pressuposto que é o PT, não é novidade. Assim, a gente precisa lembrar do que o PT fez na Constituinte de 88. O PT tentou barrar de tudo quanto era jeito a Constituição de 88 e o fazia, às vezes, de modo agressivo. Batendo na mesa, tentando obstruir as pautas. O PT ele tem momentos de erros, né? De erros crassos, que pura e simplesmente alimentam, não apenas uma polarização, mas alimentam, digamos, a simpatia pelo outro lado, né? O lado oposto, com atitudes como essa. É óbvio que se existe alguém que ameaça, digamos, o polo da esquerda ao Lula, seria o Ciro, como foi o Ciro em relação ao Haddad. Então, qual é o sentimento óbvio que o PT tem? Vamos desmobilizar o Ciro, ainda que seja por meio de violência. É óbvio que isso é inadmissível, né? É mais uma vez o PT prejudicando a ascensão de uma esquerda unificada, de uma esquerda homogênea, para poder, nas urnas, derrotar esse levante ultradireitista que o Brasil tem sofrido ultimamente. Eu acho que o Lula cometeu esse erro ao não abrir espaço para o Ciro na eleição passada. Se as pesquisas estavam corretas ou não, o Ciro, muito mais do que o Haddad, tinha chance de derrotar o Bolsonaro no segundo turno. Se alguém tinha chance, era o Ciro, né? Se alguém tinha, né? E hoje me parece que é o Lula que tem essa chance, né? Mas trazendo consigo talvez mais rejeição, e eu acho que é isso que vai decidir o segundo turno, né? O segundo turno não vai ser decidido quem é mais adorado, Bolsonaro ou Lula, vai ser decidido em quem tem maior rejeição, digamos, naquele meio, no eleitor médio, no eleitor do meio, né? Aquele eleitor que não é nem partidário de um quanto de outra, mas é aquele que está pensando em escolher o melhor para o Brasil, e ele vai escolher aquele que ele menos rejeita se Lula e Bolsonaro chegarem ao segundo turno. Agora, se Ciro chegasse ao segundo turno, eu acho que Ciro não carrega a rejeição ao PT que Lula tem. Existe uma rejeição à esquerda, a qualquer pessoa que fala da esquerda, e essa rejeição vem dos ultradireitistas, digamos assim, né? A pessoa de ultradireita enxerga qualquer pessoa que tenha pensamento de esquerda em um radical. Eu tenho N pensamentos de esquerda no plano dos costumes e N pensamentos de direita no plano da economia.
Mas toda vez que eu venho defender uma posição de esquerda, eu sou tratado pelos ultradireitistas como um radical. Eu não sou radical, né? Mas para ultradireitista, todo esquerdista, ou que tem um pensamento de esquerda, é radical. Bem, mas para as pessoas que rejeitam, muitas das pessoas eu acho que rejeitam o PT, não são de ultradireita e admitem alguém de pensamento de esquerda, desde que não traga consigo, né, esse ranço, essa acusação toda de corrupção que veio com o PT, né? E eu nem sei se do ponto de vista democrático, da alternância de poder, sair de Bolsonaro e voltar ao Lula, ao PT de Lula, seria algo benéfico do ponto de vista democrático, né? Eu queria muito uma terceira via para justamente você ter um pouco de normalidade política e institucional nos próximos anos. Bolsonaro ganhando, vão continuar com essa mesma instabilidade política e institucional. E se Lula vier a ganhar, nós vamos ter a mesma estabilidade institucional de sinal trocado. Então é por isso que eu acho que muita gente que não é nem de um extremo nem de outro quer essa mudança para poder alcançar essa estabilidade política e institucional que tem a ver com essa não rejeição maior que eu acho que o Lula tem em relação ao Ciro. Então, se pensasse em projeto Brasil e o projeto Brasil fosse um Brasil sem Bolsonaro, que é o que eu também acho que deveria ser, mas também não é um Brasil com Lula, na minha opinião. Não é um Brasil com Lula. E tem motivos em relação ao Lula propriamente dito para isso, tem motivo em relação ao PT, mas acima de tudo, o meu motivo é um projeto Brasil com um horizonte melhor de estabilidade política e institucional, que aí automaticamente vai melhorar a economia, vai melhorar o campo social, vai melhorar a imagem do país no exterior, vai melhorar, obviamente, as próprias instituições, Congresso e Supremo, vão melhorar, obviamente, né? Porque vão atuar mais preocupados com Estado de Direito e menos com posições puramente estratégicas, que obviamente eles têm que adotar se estão sendo ameaçados, se estão em risco. Então, assim, eu acho que esse episódio só mostra o quanto que essa... E nós falamos do Rio de Janeiro, né, na pauta. Interessante que o Rio está retratando muito bem isso, né? Assim, tem tudo para termos um segundo turno entre Freixo, que embora não seja do PT, mas é um típico de esquerda, que tem uma rejeição muito grande em relação aos ultradireitistas, porque ele é uma esquerda clássico, é esquerda em tudo. Na época eu era ele concorrendo a prefeito com Crivella, 80% da minha turma da UERJ não só eram partidários do Freixo, que eu acho que trabalhavam com o Freixo, né? Tinha um adesivo do Freixo, eu tinha aluna orientando a minha que trabalhava no gabinete do Freixo, e o Freixo era um ídolo para eles. E eu dizia para eles, olha, se eu fosse carioca e votasse no Rio de Janeiro, vocês conhecem as minhas posições, entre o Freixo e o Crivella eu votaria no Freixo, né? Porque se tem algo que eu abomino é essa mistura tóxica entre religião e política. Porém, contudo, todavia, o Freixo não vai ganhar. Enquanto ele não abandonar esse discurso ultra-estatista, né, ultra-estatizante, né, que quer o Estado em todos os lugares na economia, tá, ele não vai ganhar. E falei para eles, o carioca, né, vocês vivem numa bolha na UERJ. E eu fui patrono da turma deles, tá? Eles levavam a sério o que eu falava, sabiam que eu falava com honestidade intelectual e não por razões político-partidárias. O carioca é muito mais conservador do que vocês imaginam. E eu vou dizer para vocês, o carioca ainda vai ajudar a eleger Bolsonaro a presidente. Isso 2 anos e pouco antes da eleição a presidente. Tá doido, professor? Que nada. Vocês esperem. Vocês estão subestimando o movimento conservador que existe no Rio e no Brasil. Aqui em Campos nem se fala. Campos ela é majoritariamente conservadora. Então, do mesmo jeito que eu acredito que para o Cláudio Castro, o Freixo é um bom candidato, é um bom opositor, que eu não vejo chance, posso me enganar, mas eu não vejo chance nesse levante conservador da cidade do Rio. E eu acho que nessa tendência conservadora no resto do estado, que um candidato como o Freixo venha a vencer. Eu prefiro o Freixo do que o Cláudio Castro, mas não vejo como ele possa vencer.
E para a eleição presidencial, eu acho que... Não, calma, esse é próximo bloco. Oi? Eleição presidencial, próximo bloco, segura aí. Então tá. Mas só falar, só para terminar, se me permite, Nogueira, Alexandre. Para mim foi muito emblemático, eu pretendo até escrever sobre isso no sábado. A gente veio fazendo uma série de entrevistas aqui, se Alexandre acompanha, o ouvinte, telespectador por óbvio, né? A gente fez Freixo, fez Molon, fez Marina, fez Ciro. Aí, esse conservadorismo ao qual a gente não se refere, não, a rádio está muito de esquerda. E aí, chamado de comunista do cacete nas redes sociais. E fizemos essa sexta com o Amoedo. Rapaz... Aí, pronto. Fui chamado de liberal, assim, liberal é o que dá para falar aqui na rádio, né? Uhum. Até me mandar para aquele lugar, me mandaram. Né? Ter opiniões próprias hoje está difícil. Não, fazer jornalismo. Não estou limitando opinião, não. Eu estou entrevistando pessoas, como estou aqui com você agora. E você dá voz à alteridade da sociedade, você chama no mesmo tempo de comunista e de conservador. Você é liberal, eu vi o que disso. Você é liberal igual o seu amigo Amoedo, e liberal bom é liberal morto. Repetiu a frase atribuída ao bolsonarismo, né, em relação ao bandido. É complicado, né? Complicado. Mas é a realidade que a gente vive. É a realidade. E na verdade, assim, e aí vão te criticar, né, também de você ser neutrão. Ah, você é um neutrão. O neutrão vai ser isentão, vai ser atropelado pelo trem. Às vezes as pessoas têm ideia que ficam no meio do... Eu acho que filosofia política, ideologia é uma linha, né? Um contínuo de possibilidades, né? Você tem extremos e você tem várias posições um pouco mais intermediárias. A pessoa pode ter, por honestidade intelectual, ideias que se aproximam, né? Eu, por exemplo, se você vier discutir para mim privatização do Correios, eu não sou tão convictamente contrário, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho sérias dúvidas sobre se deve ou não deve privatizar os Correios, né? E aí alguém mais de esquerda ouvir isso de mim vai me xingar realmente de liberal, de libertário, né? De neoliberal e por aí vai, como se fosse xingamento mesmo, né? E eu tenho dúvidas intelectuais sinceras sobre se é bom ou ruim. Eu tenho até uma tendência maior a ser a favor da privatização. Por outro lado, eu sou um baita crítico de várias posições do Bolsonaro, mas muitas que eu acredito que desprezam o social, que desprezam, né, a questão da busca pela igualdade material, que eu acho que é de extrema relevante, e sou acusado, pelo outro lado, de ser comunista, de ser vermelho. Pelo amor de Deus, gente, a gente tem que entender que as pessoas têm ideias próprias, têm opiniões próprias sobre as coisas, que não necessariamente... Advogado tributarista comunista... Porra, ainda tem isso. Como é que eu posso... Eu vivo do capital. Eu vivo atacando o governo, o Estado, em favor das minhas empresas, em favor do lucro das minhas empresas. Eu não posso ser comunista nunca na minha vida, né? Não faz sentido algum, né? Se eu fosse comunista, eu estava abandonado pelos meus clientes, né? Nós ficamos... Vocês não têm noção o quanto de cliente que eu tenho, quanto de cliente que é assim, cliente bem, né, financeiramente bem, busca o lucro, mas que é muito contrário às ideias de Bolsonaro e de partidos de ultradireita, que são favoráveis a questões sociais. Assim, as pessoas têm ideias próprias, têm opiniões próprias e são sinceras, né? E o bom hoje, o senhor falou de honestidade intelectual, é não ser teleguiado aí pelos grupos de WhatsApp. Isso é importante hoje. Bom, deixa eu pedir licença rapidamente aqui a vocês, a quem está nos acompanhando também, interagindo aqui, tem algumas perguntas aí, até no streaming também, alguns posicionamentos aqui.
e a gente registra tudo, agradece a todos e faz um breve intervalo, último bloco, para a gente fazer uma projeção, então, né, como o senhor já ia adiantando aí, para as eleições de 2022 em Brasília e também no Rio de Janeiro, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano.